O que me garante que a Bíblia não foi alterada, Sarinha? Ih, gente, isso aí é polêmica. Este é o tema de hoje no Na Nuvem. Que começa agora. O tema tá quente hoje, hein, Sarinha? Demais! Meu Vai ser Deus. muito especial. E não tinha pessoa melhor para falar sobre Quem que esse a gente tema. trouxe hoje? Matheus Alves! Seja bem-vindo, meus pastorzão. Rapaz, Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. Amém. Estamos aí para contribuir, para servir vocês. Amém, glória a Show de Deus. bola. Então já comecei com essa pergunta, né? A Bíblia foi alterada? A Bíblia foi alterada, Tantos Matheus? anos. E aí, pastor? Foi Já alterada? começa. Quando a gente fala da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a gente precisa compreender que, como cristãos, aceitamos que ela é a palavra de Deus. Primeiro, ela não contém a palavra de Deus e ela não se torna a palavra de Deus, como alguns teólogos liberais do nosso tempo dizem, mas ela é a palavra de Deus. Agora, também precisamos ser honestos para dizer que Deus não enviou a lista dos 66 livros, no nosso caso, protestantes, como inspirados e sagrados. Não existiu isso. Deus não disse para Moisés, esses são os 66 livros. Deus não disse para Paulo, esses são os 66 livros. Nós aceitamos e entendemos que os concílios ao longo da igreja, ao longo da história do cristianismo, fecharam esse tema, esse assunto da Bíblia, o nosso cânon, o nosso manual de fé e prática. Por exemplo, o Antigo Testamento foi fechado pelo concílio de Jâmnia. Judeus, reunião de judeus, decidiram quais são os livros sagrados do Antigo Testamento. Diga-se de passagem, o nosso Antigo Testamento, protestante, tem o mesmo conteúdo que o livro judaico sagrado. E os concílios de Hipona, também de Cartago, no 3º e no 4º século, fecharam o Novo Testamento. A ideia desses concílios não era simplesmente fechar e definir quais são os livros, mas sim reconhecer quais livros a igreja, ou as igrejas dos primeiros séculos, aceitavam como sagrados, inspirados. Aqueles que foram escritos pelos apóstolos, próximos a apóstolos, aqueles que também não entram em contradição com o restante das Escrituras. Então, hoje nós temos um cânon fechado, que compreendemos que, pela soberania de Deus, chegou até nós. Não há um texto na Bíblia que revela que são 66 livros sagrados. Mas existe os concílios da igreja que nós cremos que Deus estava por trás, trazendo ali uma inteligência espiritual para aqueles homens, para fechar a Bíblia, que nós temos hoje como o livro sagrado da nossa Porque fé. esse é um grande questionamento, né, das pessoas, até um dos temas do programa que a gente falou sobre a fé, né, nesse campo acadêmico. Sim, há uma grande, né, essa contestação mesmo, né, mas a Bíblia foi escrita por homens, Sim, né? tanto tempo, Como né, assim você acredita reescrita, na né? Bíblia? Sim. Ela deve ser atualizada, né, Matheus? É um grande questionamento. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens, num período de 1.600 anos. E o que garante que um talvez não trocou uma coisa? Exatamente. No final das contas, será questão de fé. E eu vou te explicar por quê. Nós temos inúmeras provas no texto bíblico, dentro da Bíblia, que ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que nenhuma profecia foi dada de particular interpretação, mas que Deus usou homens para, inspirados pelo Espírito, escreverem a nossa fé. Agora, de forma externa, como eu posso dizer para um ateu que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém erros? Posso citar algumas questões, como algumas profecias muito bem firmadas e concretizadas. Exemplo, Daniel. Se você pega um ateu e quer conversar sobre a veracidade do texto bíblico, pega o livro de Daniel, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, onde ele tem interpretações de sonhos e também visões de impérios que se sucederiam na história. Mas isso não diz que foi Deus quem mandou escrever a Bíblia. Só mostra que o profeta acertou. Muitos manuscritos achados nos últimos dias, como, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, também trazem uma veracidade ao texto bíblico, mostrando que os manuscritos mais recentes estão muito próximos ou quase idênticos aos manuscritos passados. Isso mostra para nós que o texto foi preservado. Para nós, como cristãos, isso é uma prova. Mas para um ateu, não. Porque é verdade, eu posso escrever uma carta aqui e daqui 10 anos outro escrever a mesma carta, um copista, daqui 20 anos outro copista. Quando chegar a 1000 anos, eles vão achar todos esses escritos e um vai bater com o outro. Quer dizer que foi Deus? Não. Mas dentro do texto bíblico, nós conseguimos provar. E o que me deixa muito em paz com isso
é que nós não fomos chamados para provar Deus. Nós não fomos chamados também para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É claro que provas arqueológicas, científicas, históricas estão ao nosso lado. O cristão que nos assiste não precisa ter medo destas provas, porque elas estão ao nosso lado. A arqueologia hoje defende e comprova muita coisa que a Bíblia diz. É fato, as escavações no Oriente Médio, principalmente em Israel, provam tudo aquilo que a Bíblia diz. Mas para um ateu, isso vai ser pouco, Mas nós fomos chamados para pregar para eles, porque aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. E quem convence é o Espírito Santo, e estamos firmados nisso e agradecemos a Deus por isso. Né? Exatamente. O convencimento vem do Espírito Santo, né? Exatamente. Mas é isso aí. E falando desse tema tão importante, olha nós o que chegou podemos deixar gente. De falar desse livro, né? Jesus Sem Filtro. Por quê, Matheus? Eu, assim, até falar, antes de você falar, eu já vou falar. Hoje tem se colocado Jesus no lugar o quê? Né? Essa bagunça, essa loucura aí, essa questão da maneira, as pessoas querem colocar Jesus da maneira que elas querem ver. E não da maneira que está sendo pregado. Personalizar Jesus. Por isso que fala que a Bíblia. Exato. Por isso que ele fala que a Bíblia deve ser atualizada, que você quer colocar da sua maneira? Então, nesse livro é isso? A ideia é exatamente essa. O que você faz quando você está com vontade de postar uma foto? Você tira a foto, só que você não posta a foto. Você faz um monte de alteração na foto. A foto Jesus, ela vai espantar muita gente. A foto Jesus não é agradável a muitos olhos. Então, as pessoas agora estão colocando filtros em Jesus. Essa capa aí é exatamente isso. Você está vendo um leão, né? Se poder mostrar aí para nós, a capa focada na capa. Olha o que é aí a capa. Um leão com um óculos escuro, muito moderno, né? E muito atraente. Aceito por muita gente. Mas esse não é o leão da tribo de Judá. Esse é o leão da tribo de Judá pregado hoje. E neste livro a ideia é desmascarar este leão aí da tribo de Judá. Sim. O subtítulo aí, né, tá desmascarando as bobagens que falam por aí sobre o Filho de Deus. Então a ideia é tirar esses filtros, essas alterações na pessoa de Jesus. Porque hoje, para alguns grupos aceitarem Jesus, ele teve que ser alterado. Porque o Jesus de hoje atrai todo tipo de gente, mas não todas as pessoas. É complicado isso e as pessoas não aceitam o Jesus da Bíblia, querem um Jesus segundo a imaginação deles. Criaram um Jesus para eles. E isso não é evangelho, isso não é cristianismo, isso é idolatria. Quando você cria um Jesus ao seu bel prazer, você está idolatrando um Deus que não existe. Sim. O Jesus das Escrituras existe. O Jesus que muitos pregam hoje não existe. Exatamente. E o prefácio, o sumário, na verdade, né, dele tem... O prefácio é de Hernandes Dias Lopes. O prefácio tá bom, o prefácio tá bom. Olha aqui o sumário. Olha os temas dos capítulos. O Jesus influencer, o Jesus milagreiro, o Jesus liberal, o Jesus místico, o Jesus destruidor de igrejas e religião. Eu gostaria que você comentasse esse aqui. O que seria o Jesus destruidor de igrejas e religião? Maravilha. Esse tema, a ideia desse capítulo aí é desfazer a ideia de alguns desigrejados. Perceba comigo, Deus nos chamou para viver em comunidade. Sim. Só que hoje tem uma fala muito dita, né? Jesus não mandou fundar a igreja, Jesus não mandou criar CNPJ. Tudo isso é o que é dito hoje a respeito da pessoa de Jesus. Mas muito pelo contrário, Jesus, as Escrituras como um todo, nos ensina a congregar. Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, ele deu a ordem para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, congregando. E você percebe que no caminho de Atos capítulo 1, até Maria estava com os discípulos no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo. A igreja que ouviu essas palavras de Jesus, óbvio, nas pessoas dos apóstolos, permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. O texto de Hebreus nos manda congregar, porque é o costume de alguns. Paulo escreve cartas para igrejas. Uma igreja na cidade de Tessalônica, outra igreja na cidade de Corinto, outra igreja na cidade de Éfeso. O apóstolo João, na ilha de Patmos, escreve o Apocalipse para igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Jesus disse sobre mim, Jesus dizendo, ele edificaria a sua igreja. E a palavra igreja é a congregação dos santos, a reunião daqueles que foram chamados para fora de suas casas com uma missão, estarem juntos. Então, a ideia do Jesus que aceita a fala de hoje, eu sou igreja, está errado. Até porque Paulo, também inspirado por Jesus,
disse que nós somos membros. Você é um membro, você é um membro, eu sou um membro do corpo. Nós juntos, igreja, sem dúvida alguma. E é legal isso, porque cada tema ali, né, colocado, tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando. Sim, com né? certeza. Que são princípios da Bíblia mesmo, Tá a preservando palavra, aquilo né? mesmo que já que foi não deve escrito, ser alterada, né? porque Sim. senão esses filtros, né, colocado, quer colocar assim, não, tem que ser atualizado e tem que ser da Sim, minha sim. maneira. Isso é muito forte, né, Mateus? A teologia liberal, ela deve ser excluída do nosso meio. E todos aqueles que levantam como teólogos liberais, eles devem ser excluídos da nossa rede social, do nosso convívio, porque são hereges. O apóstolo Paulo nos ensina que com hereges não tem conversa. Com hereges você não senta para comer. Com hereges você não conversa. Essa é a palavra dura de Paulo. Por quê? Citando 2 Timóteo capítulo 2, Himeneu e Fileto estavam em uma heresia, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E Paulo diz que esta heresia corrói como um câncer. E por que é que o herege é tão ruim? Porque ele perverte a fé de alguns. É exatamente por isso que Paulo nos ordena a não caminhar com essas pessoas. Sim. E a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia contém a palavra de Deus, é nada mais que você pegar uma ótica de 2021, século XX, século XXI que nós estamos, e tentar enxergar o texto bíblico do primeiro século e de milhares de anos antes de Jesus à luz deste tempo. Este é o problema da teologia liberal. A teologia liberal, ela pega a atualidade para interpretar a Bíblia. Os ortodoxos não. A teologia cristã, fundamentada na ortodoxia cristã, naquilo que é desde os princípios, interpreta esse dia, o dia de hoje, com as óticas da palavra de Deus. É o oposto. A teologia liberal quer compreender o hoje, ou melhor, a Bíblia com o hoje. A teologia fixa ortodoxa interpreta o hoje pelas óticas da Bíblia. É muito fácil você interpretar através de uma pregação, de um pequeno vídeo, um Reels que você vê no Instagram, você já sabe qual é a tendência daquele teólogo, qual é a tendência daquele pregador, se é um liberal ou se é um ortodoxo. Você pode discordar de ortodoxos naquilo que não é essencial. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, arminianismo, calvinismo. Essas são variantes da teologia. Agora, no que é cerne, no que é a totalidade da fé, isso não tem conversa. E quem tenta se levantar contra isso precisa ser abatido, em nome de Jesus. Exatamente. E aquilo, né? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Sim. Um pouquinho, né? Sutilmente, eu falo muito. E essa cosmovisão, ela tá ali, tá o tempo todo, num livro, num filme, numa conversa, na internet, e a gente tem que tomar cuidado. Sim. Mateus, eu quero te fazer uma pergunta. Nós estamos no mundo, né? Nós consumimos aí o entretenimento. Como você vê, então, que um cristão que quer viver os princípios da palavra, quer preservar ali o que foi, de fato, na essência, convivendo? Exemplo, eu posso continuar indo ao cinema, ver um filme, eu posso assistir um programa, eu posso comprar uma roupa, porque hoje a gente vê que a ideologia, né, maligna está em tudo. Como se E até o Mateus faz essa brincadeira, né, nas suas redes sociais, questão de música, né, e tudo mais. Sim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Quando eu percebo que eu estou amando o mundo, no sentido de desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida, eu me retiro. Agora, quando é religiosidade, eu preciso me atentar. Exemplo, é pecado ir ao cinema? Claro que não. É pecado você se divertir, passear? Claro que não. Agora, é pecado você ir ao cinema e assistir filmes com cenas de sexo? É pecado, porque ali é o desejo dos olhos. Então, o filtro da maturidade cristã é aquilo que me faz saber o que eu posso e o que eu não posso. Será que eu posso ouvir uma música que vai ser uma afronta à santidade do meu Deus? Será que eu posso ouvir uma música que diz que fulano traiu e trai mesmo e vai trair de novo? Falas de crimes, falas pornográficas numa música? É claro que eu não posso. Então, se o jovem, principalmente o jovem, tiver conhecimento da palavra, ele já vai ter esse filtro do que ele pode e do que ele não pode fazer. O salmista diz no Salmo 119, guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. E ele fala isso antes de uma pergunta, depois de uma pergunta. De que maneira poderá um jovem manter puro o seu caminho? Sim. Observando segundo a tua palavra. Nem tudo é proibido, mas também nem tudo pode. Senão nós caímos também no legalismo de um lado, ou então no liberalismo do outro lado. Porque hoje a libertinagem tem tomado conta, né? E no Novo Testamento nós temos regras para todas as áreas da nossa vida, para a nossa fala. Paulo diz em Efésios 5 que não podemos ter nenhuma palavra torpe.
Em Filipenses 4, Paulo diz que tudo que é verdadeiro, respeitável, amável, justo, puro, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então nós temos regras no Novo Testamento que nos faz compreender o que pode e o que não pode. Não é a questão simplesmente de um lugar ou de uma situação, de uma data. É a questão do que e do porquê. Por que você está ali? O que você está fazendo ali? Paulo, em Atos 17, ele foi à cidade dos panteões lá, gente, como é que chama? Eu esqueci o nome dela. Atenas, na cidade de Atenas, e combateu a cultura com a cultura cristã. Porque hoje parece que não, hoje não tem nada a ver, você pode fazer tudo que é da cultura, não. A cultura cristã é que dita a cultura do mundo. Eu, com a minha cultura cristã, influencio a cultura do mundo e não abraço a cultura do mundo. João capítulo 4, Jesus também influencia a cultura da samaritana com a verdadeira adoração. Sim. Então, o cristão é sal da terra e luz do mundo. Isso. Nós fomos chamados para fora, de fato, mas com sabedoria, segundo as Escrituras. Isso. Por isso que esse conhecimento, né, da palavra, né, precisa se conhecer. Você vê hoje que também as pessoas estão muito superficiais na questão do conhecimento das Escrituras, Mateus? Sara, escuta, Paulo profetizou para Timóteo, dizendo assim, olha, vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas eles terão fábulas e coceiras nos ouvidos. Essa é a nossa geração. Se a gente não consegue enxergar que estamos vivendo no meio de pessoas que não levam a palavra de Deus a sério, quando eu digo isso, eu não estou dizendo todos, mas eu estou dizendo uma grande parte. Se nós não fizermos essa autocrítica, nós vamos definhar ainda mais, ainda mais. Hoje mesmo eu fiz uma postagem dizendo que algumas igrejas estão parecendo as igrejas de Sardes. Por quê? Porque pensam que estão vivas, mas na verdade estão mortas. E essas são palavras do Senhor Jesus Cristo para uma igreja. Hoje não pode falar isso para a igreja. Hoje é ofensivo. Mas Jesus Cristo não está preocupado com isso. Jesus sem filtro fala mesmo. E ele falou isso para a igreja de Sardes. Hoje nós não temos uma fome tão grande pelas Escrituras. Faz uma festa na igreja e faz um estudo bíblico na igreja. Faz um pós-culto animado na igreja e faz um culto de doutrina na igreja. Faz uma festa, seja o que for. Não é que não pode, mas eu só estou pedindo para comparar. Faz um círculo de oração. Escola de oração está na camisa. Faz uma escola de oração. Você vai ver o que enche mais. Sim. E é por isso que nós estamos definhando. Mas é profético, né? A Bíblia também diz, Jesus diz, em Mateus 24, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Não tem como fugir disso, não. Mas aquele que é santo, aquele que é limpo, limpe-se mais. Isso. E a falta do conhecimento das Escrituras, qualquer mentira vai chegar. Né? Qualquer ideologia a pessoa vai abraçar e vai entrar nessa besteira aí toda. Exatamente. Mateus, nós estamos sendo assistidos por jovens e adolescentes, né? Talvez ali alguns já estão mais maduros na fé, outros estão começando. Qual é a dica que você dá para eles aprofundarem mesmo as Escrituras, se manterem inabalável diante desses filtros, né, que tem colocado em Jesus e nas Escrituras? O meu conselho é o conselho do apóstolo Paulo. Fuja dos desejos da mocidade. Para Timóteo, ele diz, tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra fielmente o teu ministério. O conselho que eu dou é você compreender que daqui, adolescente, jovem que está me assistindo, presta atenção, daqui no máximo 100 anos, você estará morto. Sua vida está acabando. Você está morrendo dia após dia. A sua morte está muito mais perto hoje do que ontem. E tudo isso que o mundo pode te oferecer é passageiro. Deus tem uma vida eterna para você. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Estou lembrando de uma música aqui, antiga, que é assim, ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, qual destino há de ter tua alma, qual será no futuro o teu lar. É isso que você tem que pensar. É nisso que você tem que meditar. É a vida eterna. A minha preocupação com você, jovem, não é se você está vestindo a roupa da moda, calçando o tênis da moda. Não é se você é aceito na sua escola. Muito pelo contrário, eu quero que você seja rejeitado na sua escola. Eu quero que você seja perseguido por causa da justiça. Eu quero que o mundo te odeie. Se for assim, você estará sendo um verdadeiro cristão. Exatamente. É entender que isso, né? Você se posicionando como cristão, conhecendo a Jesus e declarando a sua fé, é isso aí, é perseguição, as pessoas contra. Por quê? Querem o evangelho, que vai ser um lugar cômodo, né?
E não é. O evangelho é um lugar desconfortável. Exatamente, é né? um confronto, né? É um negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Exatamente. Eu queria fazer algo diferente nos minutos finais aqui, que seria um bate-bola. Eu falo uma palavra, você responde com a primeira palavra. Olha aí, que vem. Matheus. Ele pensa rápido, você viu, Vamos né? ver Ele se eu pensa dou rápido. Tá bom? Então eu vou falar uma palavra, a primeira palavra que vir na sua vier. mente, tá bom? Ok. Bíblia, Tudo. salvação, Graça, Jesus, meu Senhor. evangelho, O cerne da minha vida, né? a igreja atualmente. Uma vergonha. Simples e direto, né? Juventude. Tá perdida, mas ainda tem chance. Amém. O mundo. O sistema é o nosso inimigo. As pessoas, o nosso alvo. A igreja. Ele já falou. Falei. A fim dos tempos. Fim dos tempos. Se aproxima a cada dia mais. E o Na Nuvem de hoje. Sensacional. Muito bom, Matheus. Deus abençoe. Muito obrigado, né? Como é Muito, importante. gente. Dica mais uma vez aí, Demais. sabe? Esse livro, então, você não pode deixar de adquirir, né? Jesus Sem Filtro. Posso falar onde adquire? Pode, Sim, por Matheus. favor. Onde que adquire? Lá no meu Instagram, PR Matheus Alves, Matheus com TH, PR Matheus Alves, na bio tem o link para você comprar esse livro pela internet e tenho certeza que pode abençoar a sua vida. Espero que abençoe. Com certeza. E fica aí essa dica, Eu gente. gostei muito dessa frase final aqui, ó. Não será uma leitura confortável, mas será confrontadora, né? E o confronto produz a santidade, É isso aí. né? A pureza dos caminhos. E é isso, Sari. O programa já vai ficando por aqui. Matheus, obrigada, viu? Junto, Deus abençoe. Top E este foi o demais. tema de hoje, né? A Bíblia, então, precisa ser alterada? Olha aí, hein? Fica firme, hein? É isso aí. Então, gente, fique ligado na Nuvem. Toda a nossa temporada tá demais. Acompanhe a gente pelas redes sociais, pelo YouTube. E semana que vem tem mais. Toda terça, às 19 horas. Chama todo mundo, porque o Na Nuvem tá sensacional. Deus É isso aí. abençoe. Até mais.